Levítico de número 11 e o versículo número 11. Levítico 11 e o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne não comereis, e abominareis o seu cadáver. Tudo que não tem barbatanas ou escama nas águas será para vós abominação. E das aves estas abominareis. Não se comerão, serão abominação: a águia, o quebrantoço, o chofrango, o miliano, o abutre segundo a sua espécie, todo corvo segundo a sua espécie, e o avestruz, o mocho, e o cuco, e o gavião segundo a sua espécie, e o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e a cegonha, e a garça segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego. Amém, irmãos? Glória a Deus. Meus irmãos, confesso aos irmãos que nunca vi ninguém pregar nesse texto. Mas eu ontem, pensando, estudando o que falaria no culto de hoje, Deus tocou fortemente no meu coração para falar sobre esse texto aqui nesta noite. Para que você entenda, irmãos, o livro de Levítico, a gente já falou aqui que ele não se chama Levítico, mas se chama Vaikra, que quer dizer e chamou. Deus está chamando nesse livro o seu povo para três coisas: para o serviço, para a adoração e para a santidade. Então são três coisas: para o serviço, para a adoração e para a santidade. Levítico vai tratar isso. Levítico, irmãos, é a matriz de toda a Bíblia Sagrada que trata a área de adoração, de serviço e de santidade. A partir daí, irmãos, tudo que se referir a serviço na obra de Deus, a adoração e a santidade, irmãos, tudo vai estar embasado, tudo vai estar enraizado em Levítico. E a raiz de Levítico, irmãos, é aquilo que nós pregamos há uns dois domingos passados, se não me falha a memória, que nós falamos sobre a aliança de Deus com Abraão, quando ele vai oferecer os animais e cortar ao meio. Então Levítico tem como raiz a aliança de Deus com Abraão. Mas a Bíblia, tratando-se nessas três áreas, está enraizada dentro de Levítico. Levítico é um livro, irmãos, que nós não lemos muito, por ser de muita difícil compreensão, mas é um livro muito importante para nós entender o que é servir a Deus, o que é adorar a Deus e o que é ter santidade para com Deus. Quando chegamos, irmãos, no capítulo 11, Deus vai estabelecer nas suas leis uma dieta para o seu povo. Nessa dieta tinha vários animais que Deus não queria que o povo se alimentasse desses animais, por algumas razões.
Entre elas, porque o povo que não servia a Deus, o povo idólatra, ele se alimentava desses animais. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Coisas que nós fazemos, que se nós vivêssemos nessa época, de jeito nenhum poderíamos fazer, seria pecado. Quem que gosta de estrogonofe? Todos nós. Todos nós gostamos de estrogonofe. Na lei, irmãos, é pecado comer estrogonofe. Por quê? Porque Deus proibiu comer carne com leite. Está na lei, Levítico. Por exemplo, nós gostamos de uma carne de porco. Mas se nós vivemos esse tempo, nós não poderíamos comer carne de porco. Então são listados, irmãos, muitos animais. Isso era o tempo da lei. Nós vivemos um outro tempo. Por mais, irmãos, que mesmo que nós não vivamos esse tempo da lei, quando Deus estabeleceu essas dietas, irmãos, Ele estava preservando a saúde do ser humano. Toda essa dieta que Deus estabelece aqui no capítulo 11, Ele está falando sobre o ser humano ter uma saúde melhor. Porque se nós evitarmos certos tipos de alimentos que estão aqui, com toda certeza teremos uma saúde muito melhor. Mas aqui para nós, como igreja, vivendo numa outra dispensação que não é mais a lei, que é a graça de Deus, isso nos serve, irmãos, como simbologias de algumas coisas. E eu quero aplicar nesta noite aqui, irmãos, sobre esses animais, e mais particularmente sobre as aves. A relação das aves com um obreiro, a relação das aves com um crente, com um servo do Senhor. Aqui vai falar, irmãos, sobre aves, pelo menos 24 tipos de aves. Eu vou falar aqui só sobre umas 3 ou 4, tá bom? O abate, irmãos, de qualquer tipo de carne que Deus liberou para que o povo se alimentasse, até o abate, irmãos, ele tinha uma regra especial. Os animais puros era considerado, chamado kasher. Até hoje, Israel, por exemplo, Israel vai no açougue comprar a carne, ele compra carne kasher. Kasher quer dizer própria para o consumo, ou pura. Mas esses animais que estão listados, fala sobre os animais não kasher, que são animais impuros, que não são próprios para o consumo. Para um judeu comer uma carne kasher, irmãos, existem vários tipos de protocolos que têm que ser obedecidos no abate desses animais. Um deles, o animal não pode sentir dor. O segundo, não pode ficar com qualquer resquício de sangue, porque Deus proibiu tomar ou comer o sangue. E terceiro, nesse abate não pode se tocar nos ossos. Aí Deus vai falando sobre os animais que não poderiam se alimentar. E nós vamos pular alguns e vamos começar no versículo 16. Acompanhe comigo. Então Deus fala: não comereis desse tipo de animais, porque vai ser abominação a mim. Verso 16, o primeiro que eu quero falar aqui, comparando a uma simbologia espiritual com os obreiros. O avestruz. Porque todo obreiro, irmãos, quem estava ontem lá no culto da consagração, nós aprendemos que todo obreiro, irmãos, ele precisa ter alimento. O obreiro precisa ter alimento para a igreja.
Por isso que é importante o obreiro estudar a Bíblia, orar a Deus, para que Deus dê primeiro a ele alimento, para ele ser alimento na vida dos irmãos que estão com ele. E Deus vai dizer sobre algumas aves que não são alimentos. E a primeira é o avestruz. Irmãos, será que existe obreiros avestruz? Vamos ver? O que é o avestruz? Você vai entender um pouquinho sobre avestruz lá no livro de Jó. Aldine, se puder colocar para nós, livro de Jó, capítulo 39, 13 ao 16. Aqui, Deus está falando com Jó, e Deus vai falar sobre alguns animais também, e Ele vai falar sobre a avestruz. Vamos lá? Verso número 13 diz assim: a avestruz bate alegremente as suas asas, porém são benignas suas asas e penas. Tem uma outra tradução que diz assim: bate alegremente a avestruz as suas asas, que tem penas de cegonha. Observa uma coisa, irmãos. Por que o obreiro, o crente não pode, quando eu estou falando para o obreiro, não estou falando só com os irmãos que são obreiros, estou falando com cooperadores, líderes, circulação, jovens, todos os irmãos que trabalham na obra de Deus. Por que nós não podemos ser, irmãos, obreiro avestruz? Porque a avestruz, irmãos, tem uma das maiores asas do reino animal. Quando a avestruz abre as suas asas, irmãos, a sua asa chega a medir de 2 metros até 3 metros de comprimento. Ela tem grandes asas, ela tem asas muito largas, ela tem asas muito firmes. Só que a avestruz tem um problema, irmãos, que mesmo tendo asas grandes, ela não voa. E tem muito obreiro avestruz, irmãos. As asas representam os dons que Deus dá, a capacitação que Deus dá. Quantas pessoas cantam tão bem, irmãos? Quantas pessoas têm facilidade em falar aqui na frente? Deus deu coisas maravilhosas, irmãos. Mas às vezes essas pessoas se tornam, irmãos, como avestruz, porque ela tem asas grandes, um grande presente de Deus, mas não consegue voar. Tem talento, tem dons, mas não usa isso na obra de Deus. Então por isso que a avestruz não serve para alimentação. Vamos para o próximo versículo de Jó, versículo 14. Ó, por que não podemos ser obreiro avestruz? Porque ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. A avestruz, irmãos, ela não cuida do seu ninho. Obreiro, irmãos, chamado por Deus, líderes chamado por Deus, não pode ser desleixado com a família. A nossa primeira igreja, irmãos, é a nossa família. O primeiro cuidado que devemos ter, irmãos, é com a nossa família. O segredo de você ter um ministério de sucesso na igreja está como você ministra, como você leva o ministério da sua família. Porque não adianta ter grandes asas, não adianta cantar bem, não adianta pregar bem, mas quando se trata na área familiar, a área familiar se torna um fracasso, uma derrota. Temos tantas vitórias,
na vida para fora, mas muitas vezes somos derrotados dentro da nossa própria casa. E às vezes, irmãos, temos que cuidar com isso, que cuidamos tanto das coisas de Deus e esquecemos de cuidar da própria família. E a família vai ser a base de tudo aquilo que Deus vai nos dar. Vai ser o alicerce, vai ser a estrutura. Eu não falo nada às vezes, irmãos, mas fico pensativo. Claro que agora vivemos um tempo difícil, não dá para trazer as crianças na igreja. Mas, irmãos, quantos pais que vêm na igreja, eu já vi pais, irmãos, que se ouvir os seus filhos uma ou duas vezes na igreja, foi muito. O pai vem para a igreja, a mãe vem para a igreja, e o filho fica na casa. Porque às vezes, irmãos, nós achamos que a família não é tão importante para nós. Ah, pastor, mas o senhor não conhece meu filho não quer vir. Irmão, quem que é o ministro da sua casa? Você ou teu filho? Quem que manda na tua casa? Você ou tua filha? Nós temos que aprender, irmãos, a dar a última palavra lá. Porque se nós não cuidamos da família, irmãos, nós não temos condições nenhuma de trabalhar na obra de Deus. Amém? Vamos pôr outro versículo lá, irmão. Verso 15, se não me falha a memória. Isso está lá. E se esquece de que algum pé as pode pisar. Então ela abandona o ninho, deixa os ovos lá, irmãos, e se esquece de que algum pé os pode pisar, ou que os animais do campo os podem calcar. Próximo versículo. Olha que interessante isso, irmãos. A Bíblia é maravilhosa. Endurece para com seus filhos, como que se não fossem seus. Em vão é seu trabalho, mas ela está sem temor. Sabe qual é outro problema da avestruz, irmãos? Que quando os filhos estão aprendendo alguma coisa, estão querendo sair do ninho, ela começa a machucar os seus filhos. Ela começa a ferir. Ela começa a dar bicada nos seus filhos. Porque aqui, segundo o que Deus fala para Jó, ela não tem temor, ela não tem amor pelos seus filhos. E nós, irmãos, como obreiros do Senhor, temos que ter amor primeiro, claro, pelos nossos filhos biológicos. Mas aqui também podemos aplicar, irmãos, sobre nossos filhos espirituais. Eu preciso amar os irmãos. Se eu não amar as minhas ovelhas, irmãos, e começar a ferir, subir no púlpito aqui, começar a ferir as pessoas, nas minhas atitudes, no meu falar, irmãos, nós vamos ser crente avestruz, vamos ser obreiro avestruz. Claro que às vezes, irmãos, o sangue sobe, e a gente quer dar uma resposta à altura. Mas, irmãos, palavras matam. Existe um monte de pessoas feridas, irmãos, que não vêm nas nossas igrejas mais, porque um dia alguém jogou uma flecha envenenada no coração dele. E por mais que nós tentemos curar as feridas, nós às vezes não conseguimos. É só uma ação divina, uma transformação divina. Então nós que somos obreiros, meus irmãos, vamos amar os nossos irmãos. Vamos abraçar os nossos irmãos. Eu estava conversando com um moço há uns tempos atrás, e ele cometeu um erro, um deslize, e ele pensou que eu ia chegar nele arrebentando. Você está excluído. Mas ele me contando, chorando ali na cozinha da igreja, ele me contando:
Daí ele levantou e falou: pastor, o senhor vai me excluir? Eu abracei ele e falei assim: não, irmão. Se Jesus não te excluiu na cruz do Calvário, quem sou eu para te excluir? E eu abracei ele e ele falou: pastor, nem o meu pai nunca me abraçou desta forma. Eu falei: sabe por que eu estou te abraçando assim? Porque eu amo a tua alma. Ministério bem sucedido, irmãos, nós devemos amar mesmo aqueles que erram. Claro que devemos repreender pela palavra de Deus, a Bíblia nos manda. Existem processos, mas além de tudo isso, irmãos, abraçar essas pessoas e dizer: eu amo a tua alma, eu amo você, que esta palavra que nós lançamos sobre a vida dela pode curar, e o nome do Senhor ser glorificado. Vamos para o próximo versículo, onde? Sabe qual é o problema da avestruz? É esse versículo aqui, ó. Porque Deus o privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. Próximo versículo. Olha que interessante. A seu tempo se levanta o alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu forças ao cavalo, ou revestirá o teu pescoço como crinas? Pode ir passando. Ou espantalás como ao gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Está falando do cavalo agora. Escava a terra. O cavalo, quando vai para a guerra, ele começa a escavar. E folga na sua força, e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta, e não torna atrás por causa da espada. O cavalo tem todas essas características. É um animal de guerra. É um animal que não tem medo da guerra, não tem medo da espada, não volta atrás. Mas quando um cavalo se encontra com uma avestruz, irmãos, ela ergue o pescoço e começa a zombar do cavalo. Porque a avestruz, irmãos, às vezes quer diminuir o ministério do outro. A avestruz, às vezes, irmãos, não quer acreditar no ministério do outro. Mas esse irmão aí, eu sempre tenho meus, que eu chamo nem de testemunho, é testemunho, né? Porque quando eu comecei no ministério, um irmão obreiro que devia dar o exemplo, chegou aí para mim e falou assim: largue mão desse negócio, rapaz. Esse negócio aí não é para você. Fique quietinho no teu canto que você ganha mais. Aquilo, irmãos, foi como uma espada na minha alma. E eu pensei assim, bem no fim, Deus não me chamou para nada mesmo. Bem no fim, Deus não tem propósito nenhum comigo. Bem no fim, Deus não tem ministério nenhum comigo, porque eu não sei nem falar direito. Mas com o passar do tempo, irmãos, a gente vai se levantando novamente, sobrevivendo às feridas. Porque muitas vezes, irmãos, as pessoas não entendem as nossas guerras. Só que tem um problema. A avestruz, ela ri do cavalo. Ela zomba do cavalo e do seu cavaleiro. Só que no primeiro problema, sabe o que a avestruz faz? Vocês sabem, né? Ela sai correndo, irmãos, cava um buraco e põe a cabeça dentro da areia. Enquanto o cavalo está na guerra. Enquanto o cavalo está pelejando. Enquanto o cavalo não torna atrás. Na primeira dificuldade, ela põe a cabeça dentro da areia. Mas que nós não temos, irmãos, aqui, com certeza não temos crentes avestruz, né? Não temos obreiros avestruz. Obreiro foi chamado para a guerra. Aqui, irmãos, não é uma sociedade. Aqui não é um lugar em que vamos só se alegrar. Aqui não é um lugar em que vamos encontrar a felicidade. Obreiros na obra do Senhor. Paulo vai falar isso a Timóteo. Obreiros, irmãos, tem que ser bom soldado de Cristo. Paulo diz: sofre comigo as aflições como bom soldado de Cristo.
Qual que é a principal função do soldado, irmãos? Batalhar nas guerras pelo seu rei. Amém, irmãos? Então o primeiro tipo de obreiro que não podemos ser, irmãos, é obreiro avestruz. Amém? Segundo, o mocho. Vamos lá. Por que não devemos ser um crente mocho, irmãos? Só para você entender. O mocho, irmãos, ele está dividido em 3 formas. Você já vai conseguir entender. Mocho é uma coruja de pequeno porte. A coruja, ela tem médio porte. E o bufo é uma coruja de grande porte. Então vai ter esses 3 animais aqui nessa lista. Então é essa a diferença. O mocho é pequeno porte, a coruja tem um médio porte e o bufo tem um grande porte, é uma coruja muito grande. Por que Deus não aceitou, instituiu para que a coruja, o mocho, o bufo, ele seja por alimento? Porque ela tem um problema. Não sei se você já observou isso, mas a coruja é o único animal que consegue virar a sua cabeça a 360 graus. Ela tem a capacidade, irmãos, de olhar, mas vir virando a cabeça que ela consegue olhar para trás. E por essa característica, Deus, nos seus princípios e na sua eterna sabedoria, quis nos ensinar algo hoje. Que não podemos ser crentes coruja, irmãos, obreiros coruja. O que é obreiro coruja, irmão? Que ele sempre está olhando para os lados ou para trás. Ele nunca olha para frente. E a Bíblia diz assim, que não é para nós olhar nem para a direita e nem para a esquerda. E Jesus ainda diz mais: pois aquele que pegou com a sua mão no arado, não olhe para trás. E tem pessoas, irmãos, que no primeiro problema que ele enfrenta, irmãos, ele já para de olhar para frente. Na primeira dificuldade, irmãos, ele vai dizer assim: eu não sou mais crente, não deu, essa igreja aqui não deu certo para mim, eu não vou mais. Essa igreja para mim tem muito problema. E lembra que lá atrás parece que a vida dele era melhor. Mas a carta aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1, diz assim, irmãos, uma palavra que eu acho linda, linda, linda. Diz assim: ora, irmãos, pois nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamo-nos, pois, todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos rodeia. Quando o escritor, a carta aos Hebreus, está falando assim, porque nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, irmãos, não é as pessoas que estão olhando para nós, não. Essa tão grande nuvem de testemunha, irmãos, é Hebreus 11. De pessoas, de heróis da fé, na galeria dos heróis da fé, pessoas que ali o escritor aos Hebreus 11 diz assim, que eles foram cerrados ao meio, como o profeta Isaías, foram torturados, desamparados, aflitos, andavam errantes pelos desertos e pelos vales, montes e cavernas, homens aos quais o mundo não era digno. Esses homens, irmãos, que morreram por Jesus, são a tão grande nuvem de testemunha, que quando, irmãos, nós ser tentado a olhar para o lado, ou olhar para trás, vamos lembrar desses homens, que eles morreram por amor a Cristo, deram a sua própria vida,
E Hebreus ainda diz assim no capítulo 11, que fizeram propostas, mas a Bíblia diz que eles não aceitaram o livramento. Iam matar eles, falavam: se você se negar Jesus, nós livramos você da morte. Eles falaram: não, pode matar, porque eu espero uma melhor ressurreição. Quando nós ser tentados a olhar para os lados ou para trás, irmãos, vamos lembrar deles, da tão grande nuvem de testemunho. Aí o versículo 2 diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deus precisa levantar, irmãos, obreiros valorosos, que eu sei que Deus vai levantar neste lugar, e já está levantando, mas pessoas que não parem por motivo nenhum, pessoas que não se prostrem por motivo nenhum, pessoas que vão avante na guerra. Amém? Será que Deus pode contar conosco, irmãos? Será que Deus pode contar com nós? Próximo animal, vamos lá, já vamos encerrar. Então, o primeiro versículo 16, o avestruz, o mocho e o cuco. Esse você vai lembrar bem, irmãos. Seus irmãos mais antigos aí vão lembrar. Vocês lembram do relógio cuco, né? Lembram, né? É meu sonho ter um daquele. Um dia eu quero ter uma relíquia daquela. De hora em hora, irmãos, saía o cuco para fora, né? E dava o sinal que tinha passado 1 hora. Esse relógio, irmãos, só para conhecimento dos irmãos, ele foi inventado, irmãos, por um alemão em Freiburgo, na chamada Floresta Negra, a região da Floresta Negra na Alemanha, do século 17. E então o que acontecia, irmãos? Os lenhadores, os trabalhadores da época, como o inverno na Europa é muito rigoroso, principalmente na Alemanha, então no inverno eles não podiam trabalhar, irmãos. Então eles ficavam dentro de suas casas. E alguém teve a ideia de fabricar um relógio. E então se tornou famoso, né? Teve até vários tipos de formatos de relógios. Por que Deus pega esse pássaro, que parece tão simples, e diz para ele que ele não serve de alimento? Por que será? Ele tem um problema, irmãos, que esse pássaro chamado cuco, ele tem uma vida muito solitária. Ele só vive sozinho. Você nunca vai ver uma ave dessa, irmãos, acompanhada por outro pássaro. É uma ave totalmente solitária. Então por isso que Deus disse: o cuco não serve para alimento, porque ele não se envolve. E todo obreiro da obra de Deus, irmãos, tem que estar envolvido com a obra de Deus. Envolvido. Seja em qualquer departamento, irmãos. Mas nós precisamos se envolver mais com a obra de Deus. Aproveite essa oportunidade, irmãos, de se envolver, que amanhã pode ser tarde demais. Aproveite as oportunidades que Deus te dá, irmãos. Aproveite, irmãos, o tempo que você está vivendo, que nós não sabemos o nosso amanhã. Amanhã podemos estar, qualquer um de nós, irmãos, estar numa cama e não poder levantar mais. Amanhã pode ser o tempo final da nossa vida e Deus nos chamar. E nós não adianta querer, não, quando eu melhorar, quando eu vou fazer a obra de Deus. Não, irmãos, o tempo é hoje, o tempo não é amanhã. Se envolva com a obra de Deus. Não seja uma ave solitária. Não seja um obreiro solitário. Ah, pastor, eu não me envolvo porque por esse motivo, por aquele motivo. Irmão, se envolva. Aqui não é lugar perfeito não, irmãos. Aqui vamos ter problemas sim. Cada um de nós pensa de uma maneira diferente. Mas se envolver na obra de Deus é o segredo para a nossa vitória.
Toda vez que nós se envolvermos com alguma coisa sobre Deus, irmão, pode esperar, Deus vai fazer grandes coisas na nossa vida. Aleluia. Quarto, essa semana eu vou lançar, irmãos, se você quiser no teu WhatsApp, eu mando para você. Por que Deus não aceitou o cuco como alimento? É várias características. Mas se quiser particular para você aprender, eu te mando, tá bom? Quarto, a garça. A garça é um dos animais mais lindos que existe, irmãos. Mas Deus não aceitou ela como alimento. Por quê? Você conhece bem a garça, ou o pelicano. A garça, ela tem as penas puras, brancas. Ela tem as penas alvas, mas ela vive na lama. É o tipo de pessoa, irmãos, que tem chamado. O tipo de pessoas, meus irmãos, que tem tudo para ter um ministério profícuo, mas ele não consegue deixar da lama deste mundo. Ele está sempre envolvido com alguma coisa deste mundo. O mundo, que é esta lama, está sempre ameaçando ele em alguma área. E para nós sermos obreiros de valor, irmãos, temos que renunciar o mundo e entrar num processo de santificação. Como funciona esse processo de santificação, irmãos? É Deus fazer o que nós não podemos fazer na santificação e nós fazer o que podemos fazer. A Bíblia diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, não é algumas coisas. Tem crente que é santo só em algumas coisas. Mas Paulo, na primeira carta de Tessalonicenses, fala que Deus os santifica em tudo. Olha o que Paulo diz: Deus santifica espírito, alma e corpo. Ou seja, a santificação da parte divina, ela é de dentro do espírito, daí vem para a alma e vem para o corpo. E a nossa parte, irmãos, nós não se envolvemos com aquilo que pode tirar essa santificação da parte de Deus. Se eu posso estar num ambiente que vai me fazer mal, irmãos, eu não vou estar naquele ambiente. O ambiente que pode comprometer a minha santificação, esse processo de Deus, então eu não vou neste ambiente, vou me apartar dele. Amizades que podem estragar a minha santificação, eu me distancio dessas amizades. Porque assim, irmãos, é preferível você perder um amigo, entre aspas, porque muitos não são amigos. Muitos são amigos do filho pródigo, que enquanto ele tinha o que oferecer, ficaram. Depois que não tinha, abandonaram ele e jogaram ele num chiqueiro de porco. Mas às vezes é preferível você perder uma amizade, irmãos, do que perder a salvação. E a gente tem uma tendência, irmãos, a ficar se grudado na lama. O ser humano, o DNA pecaminoso do ser humano, tem essa tendência, irmãos, a não se apartar da lama. Amém, irmãos? Então, obreiro do Senhor, chamados de Deus, seja homem, seja mulher, ele não pode estar no ambiente em que vai prejudicar a sua fé e a sua santificação. E para nós encerrarmos, verso de número 19, diz assim: e a cegonha e a garça segundo a sua espécie. Deixa eu falar sobre esse último aqui. E a polpa. Irmãos, quando você chegar na sua casa, se você lembrar, procure lá no YouTube, irmãos, ou procure lá no Google a imagem desse animal que é chamado polpa. Você vai se surpreender, irmãos, se surpreender. É um animal muito lindo, irmãos. Tem várias cores,
cores de plumagem únicas que é só dele. Até a crista, irmãos, até a crista enfeitada. Parece que fizeram ela foi no salão de beleza, fizeram uns permanentinhos na crista dela. Os cílios, irmãos, o cílio faz que nem as irmãs quando põem aqueles cílios assim, ó. É linda, irmãos. Até o bico dela é bonito. Só que tem um problema, irmãos. A polpa. Que quando ela chega perto de outro animal ou de outra pessoa, você não aguenta o mau odor que sai dela, o mau cheiro. Ela é linda por fora, podre por dentro. Porque ela excreta, irmãos, o mau odor que vem de dentro de si. Por que ela tem esse mau odor, irmãos? Você estuda lá e aprende. Por que Deus falou, polpa não serve de alimento? Porque não adianta nós ser bonito por fora, irmãos, e podre por dentro. Ministério de Deus tem que ter pureza, irmãos, no corpo, na alma e no espírito. Não adianta eu me trajar aqui com um terno bonito, mas se o meu coração, irmãos, tem podridão, tem pecado, tem coisas que desagradam a Deus. Por causa que essa ave, ela tem um problema muito sério, irmãos. É onde ela se alimenta, que você vai aprender lá na sua casa. Onde ela se alimenta. E isso torna para ela um problema sério, irmãos. Porque ninguém aguenta ficar perto dela, porque ela exala um mau cheiro. E obreiro não pode ser assim. Obreiro não pode ser repelente. Obreiro tem que ser imã. As pessoas têm que ter prazer de estar pertinho de nós, irmãos. As pessoas têm que ter prazer, essa alegria. Mas é bom conversar com o irmão Osmir. Mas é bom conversar com o irmão Andro. As pessoas têm que olhar e sentir alegria de estar perto de nós. Mas tem pessoas, irmão, que as pessoas querem se distanciar. Por quê? Porque toda vez que ele vai falar, irmãos, ele não vai falar uma palavra de paz, uma palavra de misericórdia, uma palavra de exortação, de consolo. Toda vez que ele fala, irmãos, é uma palavra de bilis, é uma palavra de rancor, é uma palavra negativa. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Uma vez que eu passei por um processo muito difícil na minha vida, e alguém me ensinou, eu nunca mais esqueci. Eu vou ensinar isso aqui para você hoje. É um segredo para você ter um sucesso ministerial. Eu passei por um processo, irmãos, terrível na minha vida. Um dia eu conto para vocês. Muito terrível. Aí todos que chegavam, mano, para conversar comigo, falavam: aí, irmão, como é que você está? Tudo bem? Eu falei: ih, rapaz do céu, você não sabe como é que eu estou. Me aconteceu isso, porque agora estou com vontade de desanimar da vida, estou com vontade de pegar minhas roupas e sair andando para a beira do asfalto. Eu perdi a graça da vida, eu não sei o que fazer. E eu comecei a observar o seguinte, irmãos, que ninguém vinha mais conversar comigo. Aí eu só falava de problema, e ninguém vinha conversar mais comigo. Aí de repente eu comecei a reclamar e falar: mas engraçado, parece que todo mundo se afastou de mim. Se eu estou numa rua, a pessoa desvia, vai pela outra. Aí um pastor muito abençoado, irmãos, me ensinou, me chamou e falou assim: eu vou te ensinar, que vai ser experiência para o teu resto da tua vida. Quando as pessoas se aproximam de você, por mais que você esteja ferido, ofereça mel para elas. Por mais que você esteja triste, ofereça uma palavra de alegria, de consolo.
uma palavra de força, uma palavra de renovo. Daí eu falei para ele: mas pastor, é muito difícil fazer isso. Ele falou: por isso que você tem que fazer, porque se fosse fácil todo mundo fazia. E às vezes, irmãos, eu estou ferido. Às vezes, irmãos, eu estou angustiado. Às vezes eu estou ansioso, mas de repente bate alguém na minha porta e fala: pastor, eu preciso de uma palavra da parte tua, de Deus para mim. E eu aprendo e lembro daquilo que eu fui ensinado. Eu estendo a mão e falo: Deus é contigo. Deus vai abrir a porta. Deus vai dar vitória. E quanto mais nós mudamos essas atitudes, irmãos, de mudar o jeito que falamos, mudar o jeito que nós somos, mais as pessoas vêm a nós, irmãos. Porque as pessoas começam a ter nós como referencial. E as pessoas olham para nós e até acham nós como uma caixa de solução de problemas. Por quê? Porque eles sabem que se chegar perto de nós, nós vamos ter uma palavra de Deus para a sua vida. Por isso quero dizer para os irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite, que são obreiros, trabalham na obra do Senhor, são obreiros em potencial. Vamos mudar as nossas atitudes, irmãos. Vamos parar de reclamar um pouco. Vamos parar de murmurar um pouco, porque quando nós murmuramos, a Bíblia diz que nós abrimos uma brecha para um espírito, para um tipo de gafanhoto chamado destruidor. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, verso 10, ele diz assim: não murmureis, como fez Israel no deserto, e pereceram na mão do destruidor. Mas às vezes, irmãos, por dentro nós não estamos bem. Às vezes, irmãos, por dentro nós estamos chorando. Mas mesmo assim foi para isso que Deus escolheu. Esses dias, irmãos, eu estava depressivo, porque esse negócio de não ter culto mata a gente, irmãos, mata espiritualmente. Por mais que a gente esteja aqui orando, aconselhando alguém, mas a verdadeira felicidade é isso aqui, irmãos. A verdadeira alegria do crente é estar reunidos aqui. E eu não estava bem, eu falei para um pastor, falei: pastor, eu não estou bem. Ele falou: entenda uma coisa, pastor Isaac, Deus te chamou para este tempo. Deus te chamou para este tempo. Se Deus não queria que você passasse por esse tempo, você tinha nascido há 100 anos atrás. Ou você nasceria daqui 50 anos. Se você nasceu neste tempo, se Deus te arrancou do mundo, te trouxe para a casa dele, te deu um ministério, te deu uma igreja para você apacentar, é porque Ele queria, Ele já projetou na eternidade esse tempo para a sua vida. Seja forte, encare os desafios, que você vai cantar o hino da vitória do outro lado. E Deus vai te dar uma unção especial aqui nesta noite, que é a unção de alegria. Levante a sua mão para cima, fique em pé. Diga: Senhor, eu não quero mais ter tristeza na minha vida. Eu vou mudar as minhas atitudes. Eu vou mudar a minha vida, Senhor. A partir de hoje eu quero ser diferente. Eu quero amar os meus irmãos. Eu quero abraçar meus irmãos. Eu quero mudar o meu linguajar. Eu quero mudar as minhas palavras. Quero começar a contar de bênçãos. Você vai ver, irmãos, que as pessoas vão te procurar. Você vai ser referencial na vida de muitas pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sinto a glória de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Quando foi levar uma ave para o altar, Deus falou para Abraão. E Deus instituiu em Levítico 1: mas as aves que levareis ao altar, ou uma pomba, ou uma rolinha. Sabe por quê? Porque pomba tem uma característica especial, que é característica da igreja. O esposo chama a esposa em Cantares capítulo 5, verso 2. O esposo diz assim: abre-me, irmã minha, imaculada minha, esposa minha, minha pomba.
Sabe por quê? Sabe por que Jesus nos chama de pomba? E Deus aceitou no sacrifício a pomba ou a rola? Porque pomba é a única ave que não tem fel. Você encontra fel em todas as aves. Na pomba, não. A pomba não tem fel. Isso quer nos dizer que a igreja não pode ter amargura. A igreja não pode ter rancor. No campo de relacionamentos, irmãos, nós ofendemos e somos ofendidos. Nunca esqueça isso. Alguém vai te ofender um dia. E você também vai ofender alguém um dia. Mas crente que não tem fel é crente que entende que o outro é ser humano, fraco, falho, e perdoa, porque vamos morar no mesmo céu. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando você levava a pomba para o altar, Deus falou assim, ó: todos os animais têm que ser cortados no meio, mas a pomba não. A pomba, o sacerdote com a sua unha vai abrir ela, mas não vai partir no meio. Porque a pomba que representa a minha igreja, ela não pode ser repartida, ela tem que ter união, unidade, nunca se separar, comunhão. E Deus te chamou para isso, irmãos. Deus me chamou, Deus chamou você. Eu vejo Deus trabalhando em muitas vidas aqui nesta noite. Eu sei que a partir de hoje, não só vocês, eu também, porque quando Deus fala com a igreja, eu vou estudar um texto primeiro, Deus tem que falar comigo. Eu preciso ser transformado por esta palavra. E quem sabe é a hora, irmãos, de você pedir perdão para alguém. É hora de você se acertar com alguém. Quem sabe é a hora, irmãos, de você usufruir tudo que Deus tem reservado para você. Quer fogo no altar? Não parta, não reparta, não divide. Mantenha a unidade, mantenha a comunhão. Quer ver Deus falando na igreja, irmãos? A igreja não pode ter amargura. A igreja não pode ter fel. A igreja não pode ter ódio. A igreja não pode ter rancor. A Bíblia diz assim: irais, mas não pequeis. Na hora nós ficamos nervosos, irmãos. Na hora nós ficamos, eu sou assim, eu sou explosivo, né? E na hora eu fico bravo, irmãos. Mas passa-se uns minutos, o Espírito Santo começa a trabalhar no meu coração e diz: eu não te chamei para você ter ódio de alguém. Eu não te chamei para você não gostar de alguém. Eu te chamei para você amar as minhas ovelhinhas, os meus cordeirinhos. Aí eu preciso amar, irmãos. Eu preciso ir lá e abraçar, porque foi para isso que Deus nos chamou. Aleluia. 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 Deixa Deus trabalhar na sua vida nesta noite. Fecha os teus olhos. Vamos cantar Ré maior? Tamires, se puder ajudar nós. Gabriel. Eu quero que você feche os teus olhos neste momento. É uma noite de renovação. É uma noite que Deus marcou esse encontro para falar uma verdade para ti. Porque Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a sua vida. Não adianta você estar bonitinho aqui exteriormente, mas o meu Deus não olha o meu terno, não olha o meu relógio, não olha o que eu tenho exteriormente. O meu Deus olha eu no coração. Ele sonda os corações. Deus não te chamou para você ser abutre. Deus não te chamou para você ser ave de rapina. Deus não te chamou para você ser morcego espiritual. Deus te chamou para você ser pomba.
Aleluia. Deus te chamou para você ser puro. Perdoar os devedores, assim como Deus perdoa também as nossas dívidas. Mas esta noite é uma noite em que Deus vai curar a tua vida, a tua alma. Esta noite Deus vai curar o teu coração. Feche os teus olhos, se for preciso, se você puder fazer isso, levante a sua mão para cima. A Bíblia diz assim: levantai as vossas mãos cansadas, e os vossos joelhos desconjuntados vos dobrai perante o Deus Todo-Poderoso. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Oh, glória! Porque tudo que há dentro do meu coração necessito mais de ti. Renova-me, Senhor. Renova. Oh, glória. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia. Eu quero convidar você nesta noite, você que sentiu que Deus falou contigo. Eu não ia fazer nem esse convite aqui, eu ia orar com os irmãos, mas enquanto eu estava cantando, o Espírito Santo falou: faz o convite, porque eu tenho algo para fazer aqui na igreja nesta noite. Eu quero convidar você que sentiu esta palavra, você que quer ser renovado, você que precisa que essa tristeza, esse rancor vá embora e reine uma paz, uma alegria imensurável sobre a sua vida. Você que quer ser um obreiro de valor na casa do Senhor, quer se envolver com a obra, convido você a sair correndo. Nós temos um minutinho só. Sair correndo do seu lugar e vir aqui na frente, que eu quero orar com você. Isso, podem vir aqui, irmãos. Deus está trabalhando aqui nesta noite. Eu sei que tem pessoas a partir de hoje vão ser diferentes. Lama chorebe canto sobre de brefa sumanai, debre de canto sobre de bra sobre fai. Cleito, Deus manda dizer para ti, meu filho, Deus tem uma grande obra através da tua vida. Deus tem uma obra que você nem imagina. Deus vai trabalhar na tua vida, da tua esposa. Deus vai trabalhar no coração de vocês. E Deus diz para vocês nesta noite: se envolvam com a obra. Se envolva, que Deus vai começar a movimentar a vida espiritual de vocês. Vai nascer, vai ser gerado da parte de Deus um ministério para a vida de vocês. Receba isso em nome de Jesus. Se vocês quiserem vir aqui na frente, eu vou orar por vocês aqui na frente. Rebecanto sobre fai. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Deus não chamou para nós ser crente avestruz. Deus não chamou para nós ser crente cisne. Deus não chamou para nós ser crente coruja. Deus não chamou para nós ser crente pomba. Deus nos chamou para ser pombas espirituais.
pessoas que estão no altar de Deus, que oferecem a sua vida em sacrifício na obra do Senhor. Abaixa, andarai, becanto e manai. Irmão Gabriel, vem aqui fazer essa oração, meu querido. Vem aqui fazer essa oração, vou orar pelos irmãos. Se algum dos obreiros quiser descer, orar pelos irmãos. Vamos orar pelos irmãos, que eu sei que Deus está fazendo uma grande obra aqui. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra nesta noite, ó Pai, a qual o Senhor tem falado conosco, ó Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha de maneira gloriosa, Senhor, usar a vida dos nossos irmãos, usar assim a nossa vida, Senhor, na tua obra. Deus querido, dispensa, Senhor, sobre os teus filhos uma unção, Senhor, autoridade, ó Deus querido. Senhor querido, que o Senhor use com poder e autoridade nas tuas mãos, ó Pai amado. Nós queremos, Senhor, ser obreiros aprovados, ó Deus querido. Nós queremos ser homens, Senhor querido, que estejam no centro da tua vontade, para que o Senhor venha usar, Senhor, nesses últimos dias, nesses últimos tempos, Senhor amado, e que o Senhor venha a ser glorificado através da vida dos nossos irmãos, ó Pai querido. Senhor, tantas promessas que o Senhor tem feito a teus filhos, ó Deus, venha cumprir, Senhor, a cada uma, e nós temos a certeza de que isso irá acontecer, porque o Senhor é fiel. Dispensa, Senhor querido, dons espirituais sobre as vidas dos teus filhos, e que nós venha, Senhor, ver o Senhor trabalhando, o Senhor movimentando, o Senhor usando, e o teu nome sendo glorificado, Pai querido. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é aquele que fala conosco e que sabe aquilo que nós necessitamos de ouvir. Nós acreditamos, ó Deus, no teu poder, nós acreditamos, Senhor, no teu agir, nós acreditamos, Senhor, na tua palavra. Pai, em nome de Jesus nós oramos e assim agradecemos, ó Deus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti. Amém, glória a Deus.